o piso da enfermagem. Dias Toffoli suspendeu lá no STF tudo que diz respeito às decisões, ao julgamento do piso da enfermagem. O ministro Barroso e o ministro Gilmar apresentaram uma proposta conjunta com novas regras. Segundo eles, há riscos na generalização de pisos salariais nacionais. Esse é o atual patamar do tão complexo, pelo menos para o STF, piso da enfermagem. É muito grave, Ronald, muito grave, muito, porque a gente até conversava sobre isso semana passada. O que você espera quando um assunto assim chega ao Supremo? Que o Supremo diga, olha, não tenho nada com isso, não há aqui uma questão constitucional. Se não há questão constitucional, não temos por que nos manifestarmos aqui a respeito de coisa alguma. E, portanto, esse assunto não é da nossa alçada, não é do Supremo. Ou então, analisar para responder o óbvio. Não há impedimento constitucional ao piso para enfermeiros e técnicos de enfermagem, enfim. Não há impedimentos, né? A Constituição não tem nenhum impedimento, nenhum óbice a isso que foi aprovado no Congresso Nacional. Mas, primeiro, o Barroso ficou ali sentado em cima desse negócio, mostrou resistência à ideia, até que finalmente, depois que o governo apontou inclusive fontes de financiamento e garantiu que nenhum município ficaria à deriva, solitário, né, tendo de lidar com o piso sem ter dinheiro para isso, que a União iria socorrer, em algo sistemático, né, não improvisado, por favor, não, sistemático. O orçamento de cada ano já traria a previsão da liberação desse dinheiro, e aí o Barroso resolveu, então, permitir que houvesse o pagamento, mas os outros teriam de se manifestar. O Barroso é o relator. E aí aparece a primeira esquisitice. Ele não é mais o relator, ele agora é um co-relator. Porque o que vai agora para o voto do Barroso, ou seja, do relator, é o pensamento do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes se apoderou da função de relator do Barroso. E o Barroso engoliu. E fazem aí uma obra conjunta muito ruim. A boa notícia é que o voto do Fachin é muito bom. É muito bom. Não só por ele ter decidido votar pelo piso, mas os argumentos que ele usou, inclusive referentes à constitucionalidade. Porque o Gilmar Mendes conseguiu descobrir uma discussão constitucional, de caráter constitucional, e não especificamente em relação ao piso para os trabalhadores na saúde, mas para todos os trabalhadores. O voto do Gilmar Mendes, que foi abraçado de maneira esquisita pelo relator, que já havia votado, já havia manifestado sua opinião a respeito, não apresentou no seu voto qualquer consideração de ordem constitucional. Portanto, ficou claro no voto do relator que ele, Barroso, não via impedimento algum na Constituição ao piso. Nada, absolutamente nada, nenhuma consideração, nenhuma dúvida. As dúvidas que ele nem deveria ter manifestado, mas que manifestou, eram de ordem financeira. Dá para pagar, não dá para pagar. O Gilmar transforma numa questão constitucional contra a ideia de piso. É disso que se trata. E nós citamos aqui na semana passada o editorial infeliz do jornal O Globo, do dia 6 de junho, contra a ideia de piso. E dizendo que esse caso deve servir de alerta para o Congresso Nacional. E mais,
A ministra da Saúde cometeu um erro. Porque o governo tem que fazer o seguinte: a lei está aprovada, sancionamos, vamos agora regulamentar. Atenção, não estamos tratando de remuneração e, portanto, não estamos falando de soma de salário com gratificação. Estamos falando de piso. Piso. Gratificações é daqui para cima. Esse é o piso salarial, não é remuneração, ou seja, soma de salário com gratificação. Porque hoje quem está pagando abaixo do piso, o salário, vai considerar as gratificações e falar, não, eu já pago isso. Mas o salário vai continuar lá embaixo. Só que com as gratificações, eles chegam ao piso, podem até passar o piso, dependendo do nível de gratificação. Então o governo deveria regulamentar. Escuta, é piso, não é remuneração. Não pode receber menos do que isso aqui como salário. Gratificação é outra história. Será a partir daqui, não até aqui. Senão o piso vira teto. E o governo não fez isso. Está com medo do Supremo? E a ministra injetou no assunto a ideia de carga horária. Ou seja, condições para receber o piso. Então não é piso. E o Gilmar pescou. Pescou a ideia da carga horária. Não faz 44 horas por semana? É proporcional. Então não é piso. Isso é subpiso, é subsolo. É segundo subsolo. Não é piso mais. E considerando como está no texto, considerando gratificações, isso aqui pode virar o teto. O piso pode virar teto. É um golpe na ideia do piso. E para o setor privado, o Barroso, no seu voto, havia tratado a negociação coletiva como possibilidade. Eis que agora, no trabalho conjunto Barroso-Gilmar, virou obrigatoriedade. Tanto que para o setor privado eles estão dizendo o seguinte, não vai pagar agora não. Assim que o Supremo decidir, mais 60 dias, porque tem de haver negociação. Ou seja, a negociação pode prevalecer sobre o piso. Então que porcaria de piso? Se alguém pode receber menos do que aquilo, não é piso, pô. Vai ser o salário subsolo? E é isso que está no voto desses caras. E o relator já havia apresentado o seu voto, que é a referência. Aí aparece o voto divergente, como foi do Fachin. O Fachin, com o seu voto divergente, melhorou muito a ideia. Ele foi exatamente no que tem de ser. Só que agora o relator abandona o próprio voto e os próprios argumentos e abraça os argumentos do Gilmar Mendes. E vira o voto Barroso-Gilmar. Troço esquisitíssimo. E mais, para o setor privado, vai ter negociação. Negociação, você sabe como é. Depende da força, naquele momento, da categoria, do sindicato, da capacidade de mobilização do sindicato. Depende do quanto as pessoas receiam perder o emprego. Elas muitas vezes chegam muito frágeis à negociação. Então, nós temos ouvido palavras de ordem para os sindicatos. Olha, não abram mão, é o piso e acabou. Sim, essa é a palavra de ordem correta. Mas no dia a dia, na realidade, a negociação às vezes é terrível. É faca negociando com o pescoço. Então, e sempre, desde o início que esse assunto veio à tona,
começaram. Olha, vai ter demissão, vai ter demissão, vai ter demissão, vai ter demissão. Não é? Então já criam aquele clima. E esse clima será mantido em qualquer negociação.